Paul Falconet, a obra pedagógica de Durkheim. Durkheim dedicou os melhores anos de sua vida tanto à sociologia como à pedagogia. Na Faculdade de Letras de Bordeaux, de 1887 a 1902, deu semanalmente, sem interrupção, 1 hora de aula de pedagogia, e os seus ouvintes aí eram, na maioria, professores primários. Na Sorbonne, foi na cadeira de Ciência da Educação que veio a substituir Fernand de Buzon. Até a morte, aí reservou à pedagogia 1/3 pelo menos, e muitas vezes 2/3 de seu ensino em aulas aos alunos da Escola Normal Superior, cursos públicos e conferências. Essa obra pedagógica ainda se conserva inédita na maior parte. Poucos de seus auditores puderam abarcá-la em toda a extensão, motivo por que achamos de utilidade aqui expô-la em suas ideias capitais. Émile Durkheim não distribuiu o pensamento e o tempo por 2 atividades distintas, só porque estivessem coordenadas de modo acidental. É pelo aspecto em que a educação se apresenta como fenômeno social que ele a aborda. E a doutrina de educação que levanta é elemento essencial de sua sociologia. Diz ele, abre aspas, como sociólogo, será sobretudo dentro da sociologia que vos falarei da educação. Aliás, assim procedendo, não haverá perigo em mostrar a realidade educativa, por aspecto que a deforme. Estou convencido, ao contrário, de que não há melhor processo para salientar a verdadeira natureza da educação. Ela é fenômeno eminentemente social. Fecha aspas. A observação comprova essa afirmação. Primeiramente, há em cada sociedade tanto sistemas de educação especiais quanto sejam os meios diferentes que ela comporte. Mesmo nas sociedades igualitárias, como as nossas, que tendem a eliminar diferenças injustas, a educação varia e deve necessariamente variar conforme as profissões. Todas essas formas especiais de educação repousam, sem dúvida, sobre uma base comum, mas a educação comum varia também de uma sociedade a outra. Cada sociedade constrói para o seu uso certo tipo ideal do homem, e este ideal é o eixo educativo. Para cada sociedade, a educação é, abre aspas, o meio pelo qual ela prepara na formação das crianças as condições essenciais de sua própria existência. Fecha aspas. Assim, abre aspas, cada povo tem a educação que lhe é própria e que pode servir para defini-la, da mesma forma que a organização política, religiosa ou moral. Fecha aspas. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão amadurecidas para a vida social. Abre aspas, tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Fecha aspas. Em poucas palavras, abre aspas, a educação é a socialização da criança. Fecha aspas. Mas por que isso se dá necessariamente? Dá-se porque em cada um de nós, pode-se dizer, existem 2 indivíduos, os quais, embora não possam materialmente ser separados, apresentam-se à análise bem distintos. Um se compõe de todos os estados mentais que não se referem senão a nós mesmos e aos fatos de nossa vida pessoal. É o que poderíamos chamar o ser individual. O outro é um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós não a nossa própria personalidade, mas o grupo ou os grupos diversos de que fazemos parte. Tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas de qualquer espécie.
Seu conjunto forma o ser social, e o objetivo da educação é precisamente constituir ou organizar esse ser em cada um de nós. Sem a civilização, o homem não seria o que é. Pela cooperação e pelas tradições sociais é que o homem se faz humano. Sistemas de moral, línguas, religiões, ciências são obras coletivas, produtos sociais. Ora, é pela moral que o homem forma em si a vontade que governa o desejo. É a linguagem que o eleva acima do domínio da sensação. É nas religiões, primeiramente, e depois na ciência, que se elaboram as noções cardeais com que a inteligência vem a tornar-se propriamente humana. Abre aspas, este ser social não se apresenta acabado na constituição primitiva do homem. Foi a sociedade que, à medida que se veio consolidando, pôde tirar de seu próprio seio estas grandes forças morais. Penetrando na vida, a criança não traz senão a constituição primitiva do homem. Em face de cada nova geração, a sociedade se acha, pois, como se estivesse diante de uma tábula rasa, ou quase, e isso a força a novos dispêndios para uma construção que perpetuamente terá de renovar-se. É preciso que, pelos meios mais rápidos e seguros, ela sobreponha ao ser egoísta e associal, que acaba de nascer, um outro ser capaz de submeter-se à vida social e moral. Fecha aspas. Eis aí a obra da educação. A hereditariedade transmite os mecanismos instintivos que asseguram a vida orgânica. E nos animais que vivem em sociedade, uma vida social muito simples, mas não chega a transmitir as aptidões que a vida social do homem supõe, aptidões muito complexas para serem materializadas sob a forma de predisposições orgânicas. A transmissão dos atributos específicos que distinguem o homem se faz por uma vida que é social, como eles o são. Essa via é a ação educativa. Para o espírito habituado a observar a realidade, nessa forma, a concepção sociológica da natureza da educação e de seu papel se impõe com a força de uma evidência. Durkheim a propõe como, abre aspas, um axioma fundamental, fecha aspas. Digamos, mais exatamente, ela é uma verdade verificável pela observação. Vemo-lo claramente quando, como historiadores, notamos que a educação em Esparta era a civilização lacedemônia, preparando espartanos para a cidade lacedemônia. Ou que a educação ateniense, ao tempo de Péricles, era a civilização ateniense, preparando homens sob o ideal do homem da época, naquele meio para a cidade, ao mesmo tempo que para a humanidade, tal como Atenas a representava nas suas relações consigo mesma. Bastará antecipar-nos ao futuro para compreender como os historiadores interpretarão a educação francesa do século XX. Mesmo nas suas tentativas mais audaciosamente idealistas e humanitárias, ela é um produto da civilização francesa, consistindo em transmitir essa civilização. Logo, ela procura plasmar homens conforme o tipo ideal do homem que essa civilização implica e preparar homens para a França e também para a humanidade, tal como a França a imagina. Todavia, essa verdade tão evidente tem estado quase desprezada e de modo especial no decorrer dos últimos séculos. Filósofos e educadores têm acordado em ver na educação um fenômeno eminentemente individual. Abre aspas, para Kant, escrevia Durkheim, para Kant como para Mill, para Ebert como para Spencer, a educação tinha por objetivo, antes de tudo, realizar em cada indivíduo os atributos constitutivos da espécie humana em geral, levando-os ao mais alto grau de perfeição. Fecha aspas. Mas tal acordo não é uma garantia da verdade.
Bem sabemos que a filosofia clássica quase sempre tem esquecido o homem real, o homem de certo tempo e de lugar determinado, o único que é realmente observável, para especular sobre uma pretensa natureza humana universal, produto ideológico e arbitrário, concebido sem método, sobre número muito restrito de tipos humanos. Admite-se hoje, geralmente, que o caráter abstrato dessa filosofia falseou de muito a especulação política do século XVIII. Por exemplo, individualista em excesso, muito separada da observação histórica, ela legislou quase sempre para um tipo de homem convencional, independente de qualquer meio social definido. Mas o progresso que atingiram no século XIX as ciências políticas, sob a influência da história e da filosofia inspirada na história, progresso para que tenderam no fim do século todas as ciências morais, devia realizar-se também no campo da filosofia da educação. A educação é um processo social, isto é, esse processo põe em contato a criança com uma sociedade determinada e não com a sociedade in genere. Se esta afirmação é legítima, a verdade que ela encerra preside não somente a reflexão especulativa sobre a educação, mas comanda a própria ação prática de educar. E com efeito, é isso incontestável, se bem que em teoria seja muitas vezes contraditada. Examinemos algumas das resistências que a proposição de Durkheim suscita quando enunciada. Houve-se, primeiro, o protesto que se podia chamar de universalista ou humanista. Será danoso encorajar o nacionalismo estreito, ou seja, imolar os interesses da humanidade aos do Estado, ou mesmo de determinado regime político. No decorrer da guerra, frequentemente se opôs a educação germânica à educação latina, aquela puramente nacional e toda em benefício do Estado, esta liberal e humana. Afirma-se, sem dúvida, que a educação prepara a criança para a pátria, mas também para a humanidade. De diversos modos, assim, se estabelece um antagonismo entre estes termos: educação social, educação humana, sociedade e humanidade. O pensamento de Durkheim paira bem acima de objeções deste gênero. Ele jamais teve a intenção, como educador, de fazer prevalecer os fins nacionais sobre os fins humanos. Dizer que a educação é coisa social não é formular um programa de educação, é verificar um fato. Durkheim tinha este fato por verdadeiro por toda parte, fosse qual fosse a tendência que prevalecesse aqui ou ali. O cosmopolitismo não é menos social que o nacionalismo. Há civilizações que impelem o educador a colocar a pátria acima de tudo. Outras que o levam a subordinar os fins nacionais aos fins humanos, ou melhor, a harmonizá-los. O ideal universalista está ligado a uma civilização sintética que tende a combinar todas as outras. Aliás, no mundo contemporâneo, cada nação tem o seu cosmopolitismo, seu humanismo próprio, no fundo do qual se reconhece o seu próprio espírito. Qual é, com efeito, para nós, franceses do século XX, o valor relativo dos deveres para com a humanidade e dos deveres para com a pátria? Como podem eles estar em conflito? Como podem ser conciliados? Muito altas são essas indagações, e o sociólogo não as resolverá em proveito do nacionalismo se começar por definir a educação como ele o faz. Se o fizer ao abordar essas questões, terá as mãos livres. Reconhecer o caráter que realmente anima a educação não o leva a pré-julgar das forças morais que solicitam o educador em direções diversas e às vezes opostas. A mesma resposta responde às objeções individualistas. Durkheim define a educação como a socialização da criança. Mas então, pensam alguns, de nada vale a personalidade humana, a noção da iniciativa, da responsabilidade, o aperfeiçoamento próprio do indivíduo. Estamos tão acostumados
a opor a ideia de sociedade à ideia de indivíduo, que toda doutrina que faça do termo sociedade uso frequente parece sacrificar o indivíduo. Ainda que há confusão. Se um homem existiu como indivíduo com personalidade própria, com tudo quanto o termo implica de originalidade criadora e resistência às influências coletivas, esse homem foi Durkheim. E sua doutrina moral corresponde tão bem ao seu próprio caráter que não se avançaria um paradoxo se desse a essa doutrina o nome de individualidade. Sua primeira obra, A Divisão do Trabalho Social, propõe toda uma filosofia da história na qual a gênese, a diferenciação, a libertação do indivíduo aparecem como caráter dominante do progresso da civilização e a exaltação da pessoa humana como seu termo atual. Tal filosofia da história leva a esta regra moral, abre aspas, distingue-te, torna-te uma pessoa, fecha aspas. Como semelhante doutrina, enxergaria na educação qualquer processo de despersonalização? Se preparar uma pessoa é atualmente o fim da educação, e se educar é socializar, concluamos com Durkheim que é possível individualizar socializando. É esse precisamente o seu pensamento. Pode-se discutir o modo pelo qual ele encara a educação da individualidade, mas a sua definição de educação é a de um pensador que, por um instante, não desmerece nem sobreestima a função ou valor do indivíduo. E é preciso assinalar aos sociólogos que, justamente da análise que ele faz da educação, ressalta o seu pensamento acerca das relações entre a sociedade e o indivíduo, como a respeito da função dos indivíduos de escola no progresso social. Aparece também, por fim, quem se contraponha ao realismo de Durkheim em nome do ideal. Faz-se-lhe o reparo de que ele humilha a razão e desencoraja os esforços como se fizesse o apologista sistemático do que é e ficasse indiferente ao que deva ser. Para compreender como, ao contrário, esse realismo pedagógico se mostra capaz de orientar a ação humana, vejamos qual a concepção que Durkheim fazia de pedagogia. Todo o ensino de Durkheim satisfazia a uma necessidade profunda de seu espírito e que era a da própria orientação científica ou positiva. Durkheim sentia verdadeira repulsão pelas construções arbitrárias, pelos programas de ação que tão somente traduzissem as tendências de seu autor. Há necessidade de refletir sobre um dado, sobre uma realidade de observação, sobre o que ele chamava uma coisa. Considerar os fatos sociais como coisa, tal é a primeira regra de seu método. Assim, quando discorria sobre assuntos de moral, via-se que primeiramente apresentava fatos, coisas. E os seus próprios gestos demonstravam que, se bem que se tratasse de realidades espirituais, não materiais, ele não se limitava a analisar os conceitos, mas parecia tomá-las ao vivo para mostrá-las manejando realidades. A educação é uma coisa, ou, por outra palavra, um fato, um processo real. Em todos os grupos sociais, com efeito, dá-se o fenômeno da educação. Conforme as tradições, os hábitos, as regras explícitas ou implícitas, num certo quadro determinado de instituições com um instrumental próprio, sob a influência de ideias e de sentimentos coletivos, neste país, no século XX, educadores educam, crianças são educadas. Tudo isso pode ser descrito, analisado, explicado. A noção de uma ciência da educação é, pois, ideia perfeitamente clara. Como ciência, tem por fim único conhecer, compreender o que existe. Não se confunde com a atividade efetiva do educador, nem mesmo com a pedagogia que visa a dirigir essa atividade. A educação é o seu objeto, mas entendamos que nem por isso ela tende aos mesmos fins que a educação.
Ao contrário, ela supõe a educação já existente, por isso mesmo que a observa. Essa ciência, Durkheim não contesta que, em grande parte, seja de ordem psicológica. Só a psicologia, apoiada na biologia, ampliada pela patologia, permite compreender por que a criança tem necessidade de educação, no que ela difere do adulto, como se formam e evoluem seu sentido, sua memória, suas capacidades de associação, de atenção, sua imaginação, seu pensamento abstrato, sua linguagem, seus sentimentos, seu caráter, sua vontade. A psicologia infantil, relacionada com a do homem adulto, completada pela psicologia própria do educador, eis uma das vias por onde a ciência pode abordar o estudo da educação. Isso é universalmente admitido. Mas a psicologia não é senão uma das duas vias de acesso possível. Quem a tomar de modo exclusivo expõe-se a não abordar o fato educativo senão por uma de suas faces. Porque a psicologia é, evidentemente, incompetente quando se trate de dizer não mais o que seja a criança, que recebe a educação, sua maneira própria de assimilar e de reagir, mas a natureza mesma de civilização que a educação transmite e a aparelhagem que emprega para transmiti-la. A França do século XX possui 4 graus e formas de ensino: primário, secundário, superior, técnico, cujas relações não são perfeitamente as mesmas que apresentam na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Seu ensino secundário repousa sobre o francês, as línguas clássicas, as línguas vivas, a história, as ciências. Em 1600, repousava exclusivamente sobre o latim e o grego, na Idade Média, sobre a dialética. Nosso ensino se faz, em parte, por processos intuitivos e experimentais. O dos Estados Unidos lança mão desses processos em mais larga escala, ao passo que a educação medieval e humanista era exclusivamente livresca. Ora, é evidente que as instituições escolares, as matérias do ensino e os métodos são fatos sociais. O próprio livro, é um fato social. O culto do livro e o declínio desse culto dependem de causas sociais. Não alcanço, como psicólogo, nessa qualidade, possa conhecer dessas coisas. A educação física, moral, intelectual que uma sociedade fornece em dado momento de sua história pertence manifestamente ao campo da sociologia. Para estudar cientificamente a educação como fato suscetível de observação, a sociologia deve colaborar com a psicologia. Sob um desses dois aspectos, o estudo científico da educação é sociológico, e é por ele que Durkheim abordava o assunto. Fazendo-o, abria um novo caminho, levado apenas pela lógica interna de seu próprio pensamento, como precursor que era, e não imitador de doutrinas hoje muito em voga, mas inferiores à sua nitidez e fecundidade. A Alemanha criou a expressão social pedagogique e os Estados Unidos a de educational sociology, que marcam seguramente a mesma tendência. Mas, sob tais expressões, misturam-se ainda frequentemente coisas bem distintas, como, por exemplo, de um lado, orientação mais ou menos incerta para o estudo sociológico da educação, tal como Durkheim o concebia, e de outro, um sistema de educação que se preocupa mais particularmente em preparar o homem para a vida social, ou seja, formar o cidadão. Staatsbürgerliche Eisenhung, como o chama Crescentiner. A ideia americana da Educational Sociology se aplica confusamente ao estudo sociológico da educação e, ao mesmo tempo, a introdução da sociologia nas classes como matéria do ensino comum. A ciência da educação, como a definia Durkheim,
é sociológica em acepção muito mais clara. Quanto ao que ele entende por pedagogia, convirá lembrar que não é novidade, não é a atividade educativa por si mesma, nem a ciência especulativa da educação. É a reação sistemática da segunda sobre a primeira. A obra da reflexão, que pesquisa na psicologia e na sociologia princípios para a prática ou a reforma da educação. Assim concebida, a pedagogia pode ser idealista sem chegar a ser utópica. Que muitos e muitos pedagogos ilustres tenham cedido ao espírito de sistema e assinalado à educação um fim inacessível ou arbitrariamente escolhido, Durkheim não contesta, e pelo contrário, põe-nos até em guarda contra isso. A sociologia combate aqui o inimigo a que já está habituada. Em todos os seus domínios, na moral, na política, mesmo na economia política, o estudo científico das instituições tem sido precedido por uma filosofia essencialmente artificialista, que pretende formular receitas para assegurar aos indivíduos ou aos povos o máximo da felicidade, sem deles conhecer antes disso suficientemente as condições de existência. Nada parece mais contrário aos hábitos mentais do verdadeiro sociólogo que dizer, de entrada, abre aspas, eis como se deve educar a criança, fecha aspas, fazendo tábula rasa da educação que realmente se lhe dá. Organizações escolares, programas de ensino, métodos, tradições, hábitos, tendências, ideias, ideais dos mestres. Eis um conjunto de fatos cujas razões de existência ele procurará descobrir antes de propor qualquer mudança. Se a educação francesa é, em grande parte, tradicionalista, pouco disposta a modelar suas formas técnicas por novos métodos, se apela grandemente para as faculdades de intuição, de tato, de iniciativa dos mestres. Se respeita o livre desenvolvimento da criança. Se ela mesma resulta, em grande parte, não da ação sistemática dos mestres, mas da ação difusa e involuntária do meio, aí estão fatos que têm causas e que, de modo geral, se relacionam com as condições de vida da sociedade francesa. A pedagogia, inspirada pela sociologia, não se arrisca, pois, a defender um sistema de aventura ou a aconselhar a mecanização da criança com prejuízo do seu desenvolvimento natural. Caem, assim, por terra as objeções de eminentes pensadores que se obstinam a contrapor educação e pedagogia, como se o fato de refletir sobre uma ação que se tenha de exercer possa condenar essa atividade à falência. Mas não é o caso de dizer que a reflexão científica seja praticamente estéril e que o realismo seja a expressão do espírito conservador, capaz de aceitar preguiçosamente tudo o que se lhe apresente. Saber a fim de prever e prover, dizia já Auguste Comte, da ciência positiva. E de fato, assim é. Tanto mais se conheça a natureza das coisas, mais poderão ser utilizadas convenientemente. Por exemplo, o educador é forçado a conduzir e a orientar a atenção da criança. Ninguém negará que ele melhor a conduzirá se conhecer dela exatamente a natureza e condições de sua produção. A psicologia admite, pois, aplicações práticas com as quais a pedagogia formula regras para a maior eficiência da educação. Da mesma forma, o conhecimento sociológico da educação pode admitir aplicações práticas. Em que consiste a laicização da moral? Quais são as causas? De onde provém resistências que ela suscita? Que dificuldades terá de vencer a educação moral dissociada da educação religiosa? Problema manifestamente social, de flagrante atualidade para as sociedades contemporâneas. Como contestar que o seu estudo desinteressado possa conduzir a formular regras pedagógicas de que o mestre francês do século XX se sirva como vantagens na sua prática educativa?
As crises e os conflitos sociais apresentam causas que podem e devem ser estudadas, mas isso não significa que se deva proibir o estudo das suas soluções ou remédios. As instituições não são absolutamente plásticas, nem absolutamente refratárias a qualquer modificação projetada. Adaptar prudentemente as reformas aos fins visados, de modo que elas se incorporem à civilização pré-existente, eis até um belo campo de ação para a política racional e, em se tratando de instituições de educação, para uma pedagogia racional, nem conservadora nem revolucionária. Isso será eficaz nos limites em que a ação intencional do homem possa ser eficaz. São assim conciliados o realismo e o idealismo, porque os ideais são realidades. A França contemporânea, por exemplo, tem um ideal intelectual. Ela concebe um tipo ideal de inteligência que propõe à criança, mas esse ideal é complexo e confuso. Os publicistas que o pretendem exprimir não mostram dele geralmente mais que uma face ou elementos de proveniência, de idade e, por assim dizer, de orientação diversas, solidários, uns com certas tendências sociais, outros com tendências diversas ou opostas. Não será impossível, porém, tratar esse ideal complexo como uma coisa, isto é, analisar-lhe os componentes, determinar sua gênese, causas e necessidades a que correspondam. E esse estudo, primeiro, todo desinteressado, é a melhor preparação para a prudente escolha entre os mais diversos programas de ensino que se possam imaginar e as regras a seguir para a execução do programa preferido. Pode dizer-se o mesmo, mutatis mutandis, da educação moral, e tanto das questões de minúcia como dos problemas mais amplos. Portanto, a opinião, o legislador, a administração, os pais, os mestres, todos têm a cada instante de tomar partido, quer se trate de reformar profundamente as instituições, quer de apenas fazê-las funcionar. Ora, eles operam sobre uma matéria resistente que não se deixa manejar arbitrariamente. Meio social, instituições, hábitos, tradições, tendências coletivas. No que dependa da sociologia, a pedagogia será a preparação racional para as deliberações a tomar. Durkheim ligava a mais alta importância a essa concepção racionalista da ação, não somente como estudioso, mas como cidadão. Inimigo da agitação reformista que perturba sem melhorar, sobretudo das reformas negativas que destroem sem substituir o que condenam, ele possuía, no entanto, o senso e o gosto da ação. Mas, para que a ação fosse fecunda, desejava que ela fosse dirigida para o possível, limitado, definido, determinado pelas condições sociais. Seu ensino pedagógico, destinado aos mestres, teve sempre caráter eminentemente prático. Absorvido por outros trabalhos, não teve tempo de aplicar-se a pesquisas puramente especulativas sobre a educação. Em suas aulas, os assuntos eram abordados sob método científico, como mostramos acima, mas a escolha dos assuntos era ditada pelas dificuldades práticas que o educador do nosso tempo pudesse encontrar. Era, portanto, a conclusões de ordem prática que ele desejava chegar. Durkheim deixou o manuscrito, já completamente redigido, em 18 lições, de um curso acerca da educação moral na escola primária. Qual a distribuição que deu à matéria? A primeira lição é uma introdução sobre a moral leiga. Durkheim aí define o papel moral que, na França contemporânea, incumbe ao educador. Trata-se de dar, por meio dele, uma educação moral leiga, racionalista. Essa laicização da moralidade é determinada por toda a nossa evolução histórica. Mas não é fácil. A religião e a moral têm estado intimamente ligadas na história da civilização, que a sua separação não poderia ser coisa de simples realização. Se nos contentarmos em despir a moral de seu conteúdo religioso, ela fica mutilada. Porque a religião exprime, a seu modo, em linguagem simbólica, coisas verdadeiras, e será preciso não perder tais verdades com os símbolos que venhamos a eliminar. É preciso retomá-las,
projetando-as sobre o plano do pensamento leigo. Os sistemas racionalistas, especialmente os sistemas não metafísicos, têm apresentado uma imagem muito simplificada da moral. Tornando-se sociológica, a análise moral pode dar um fundamento de razão que não seja religioso nem metafísico, e que baste a sua constituição de uma concepção moral tão complexa e mais rica mesmo, sob certos aspectos, do que a moral tradicional. Além de que poderá permitir chegar até as fontes de onde jorram as mais intensas energias morais. As lições que vêm a seguir agrupam-se em duas partes bem distintas, e esse plano ilustra o que dissemos da contribuição que trazem à pedagogia. De um lado a sociologia e de outro a psicologia. A primeira parte estuda a moralidade em si mesma, isto é, a análise sociológica. A civilização moral que a educação transmite à criança é uma análise sociológica. A segunda estuda a natureza da criança e deve assimilar essa moral. E aqui a psicologia ocupa o primeiro lugar. As 8 lições que Durkheim consagrou à análise da moralidade são tudo quanto deixou de mais acabado acerca do assunto, pois a morte veio interrompê-lo na redação dos prolegômenos de sua moral. Ele aí não trata dos deveres morais, mas dos caracteres gerais da moralidade. É o equivalente para ele do que os filósofos chamam de moral teórica, mas o método por ele ensaiado renova o assunto. Concebe-se facilmente como a sociologia pode estudar o que, na realidade, vem a ser a família, o Estado, a propriedade, o contrato. Mas quando se trata do bem e do dever, parece que se vão enfrentar puros conceitos, não instituições, e que um processo de análise abstrata vem aqui impor-se à falta de aplicabilidade da observação. Eis o ângulo do qual Durkheim encara o assunto. A educação moral tem por função, sem dúvida alguma, incitar a criança nos diversos deveres, suscitando nelas virtudes particulares presas uma à outra. Mas também tem por fim desenvolver no educando a aptidão geral da moralidade ou disposições fundamentais que estão na raiz da vida moral, constituindo nele o agente moral pronto às iniciativas que são a condição mesma do progresso. Quais são, com efeito, na sociedade francesa contemporânea, os elementos do temperamento moral de que a realização é o objetivo para o qual deva tender a educação moral em geral? Esses elementos podem ser descritos. Podemos deles compreender a natureza e a função. E é, em suma, esta descrição que forma o conteúdo dos sistemas morais teóricos. Cada filosofia define, a seu modo, esses elementos fundamentais, mas cada uma quer construir também mais do que descreve. Podemos fazer o mesmo trabalho tomando por objeto não o nosso ideal pessoal, mas o ideal que representa, em suma, o de nossa civilização. Assim, o estudo da educação moral nos permitirá apreender nos fatos as realidades a que correspondam os conceitos abstratos manejados pelos filósofos. Ela apela para a ciência dos costumes, de modo a observar o que é a moralidade nos seus caracteres mais amplos. Porquanto, na educação, percebemos a moral somente quando ela se transmite, no momento em que, em consequência, se distingue mais nitidamente das consciências individuais, na complexidade das quais habitualmente se acha envolvida. Durkheim reduz a 3 esses elementos fundamentais da moral. São eles o espírito de disciplina, o espírito de abnegação e o espírito de autonomia. Indiquemos, a título de exemplo, o plano seguido por Durkheim na análise do primeiro elemento. O espírito de disciplina é, a um tempo, o senso e o gosto da regularidade, o senso e o gosto da limitação ao desejo, o respeito à regra que impõe ao indivíduo a inibição dos impulsos e o esforço. Por que a vida social exige essa regularidade, limitação e esforço? E depois, como o indivíduo acaba por aceitar essas exigências como condição de sua própria felicidade?
Responder a essas indagações será determinar a função da disciplina. Como a sociedade se torna apta a impor a disciplina e, notadamente, a despertar no indivíduo o sentimento do respeito devido à autoridade do imperativo categórico que aparece como transcendente? Responder a essa pergunta será tratar da natureza da disciplina e de seu fundamento racional. Porque, enfim, a regra pode e deve ser concebida como independente de todo simbolismo místico e mesmo metafísico? Em que esta objetivação modifica o conteúdo mesmo da ideia de disciplina, o que ela exige e o que permite? Aqui tocamos a natureza e a função da disciplina, não mais sob as condições da civilização em geral, mas sob as condições particulares da existência da civilização em que vivemos. E poderemos verificar se nosso espírito de disciplina e nós, franceses, é bem o que deve ser, se ele não está patologicamente enfraquecido e como a educação, respeitando os seus caracteres específicos, poderá melhorar a moralidade nacional. A análise idêntica se aplica ao espírito de abnegação. O que é e para o que serve, já do ponto de vista do indivíduo, já do da sociedade? Quais são os fins a que nós, do século XX, nos devemos votar? Qual é a hierarquia destes fins? De onde provém eles? Como se podem conciliar se entre eles houver antagonismos parciais? As mesmas indagações cabem quanto ao espírito de autonomia. A análise deste último elemento é particularmente fecunda, porque se trata nele de um dos pontos mais recentes da moralidade, do caráter mais característico da moralidade leiga e racionalista de nossas sociedades democráticas. Estas indicações sumárias bastam para salientar uma das principais superioridades do método seguido por Durkheim. Ele consegue demonstrar toda a complexidade, toda a riqueza da vida moral, riqueza feita de oposições que não poderão ser nunca fundidas em sua totalidade numa síntese harmoniosa. Riqueza tal que nenhum indivíduo, por maior que seja, poderá aspirar a trazer em si, perfeitamente desenvolvidos, todos esses elementos, realizando assim integralmente em si só toda a moralidade. Pessoalmente, Durkheim foi, como Kant, homem de vontade e de disciplina. Da moralidade é o aspecto kantiano que se vê primeiramente e mais nitidamente. E, por vezes, tem-se querido fazer da coação a única ação que a sociedade pode exercer sobre o indivíduo. Sua verdadeira doutrina é infinitamente mais compreensiva e não haverá, talvez, filosofia moral que o seja no mesmo grau. Ele demonstra, por exemplo, que as forças morais que constrangem e mesmo violentam a natureza animal do homem exercem também sobre o homem uma atração, uma sedução, e que é a esses dois aspectos do fato moral que correspondem às duas noções de dever e de bem. E ele demonstra que, para esses dois polos, se orientam duas atividades morais distintas, das que nenhuma nem outra é estranha ao agente moral bem constituído. Contudo, conforme prevaleça uma ou outra, distinguem-se dois tipos humanos diversos. Homem de sentimento, entusiasta, em que domina a aptidão a sacrificar-se, e o homem de vontade, mais frio e mais austero, em que domina o senso da lei. Mesmo o eudemonismo e o hedonismo têm seu lugar na vida moral. É preciso que haja epicuristas, dizia Durkheim. Assim, elementos díspares, mesmo contrários, fundem-se na riqueza da civilização moral, riqueza que a análise abstrata dos filósofos tende a amesquinhar, porque deseja, por exemplo, deduzir a ideia do bem do dever, conciliando os conceitos de obrigação e de autonomia e reduzindo ao jogo lógico de algumas ideias simples uma realidade muito mais complexa. As 9 lições que formam a segunda parte do curso abordam o problema propriamente pedagógico. Os elementos da moral foram indicados e definidos. Importa saber como constituí-los na criança.
De que modo a natureza da criança se presta a recebê-los? Que recursos, que forças, mas também que obstáculos nela encontrará o educador? Os títulos das lições bastam para indicar a marcha do pensamento. A disciplina é a psicologia da criança. A disciplina escolar, a penalidade e as recompensas escolares, primeiramente. Depois, o altruísmo na criança. A influência do meio escolar na formação do senso social. Enfim, a influência geral do ensino das ciências, das letras, da história, da própria moral e também da cultura estética sobre a formação do espírito de autonomia. A autonomia é a atitude do indivíduo que aceita a regra, porque a reconhece racionalmente estabelecida. Ela supõe a aplicação livre, mas metódica, da inteligência ao exame das regras que a criança primeiro recebe feitas da sociedade, em cujo seio cresce, mas que depois deve aprender a vivificar, a conciliar, a depurar de seus elementos caducos, a reformar para melhor adaptá-las às condições variáveis da sociedade de que vai tornar-se membro ativo. É a ciência, diz Durkheim, que confere a autonomia. Só ela ensina a reconhecer o que é fundado na natureza das coisas, natureza física e natureza moral, o que é inelutável e o que é modificável, o que é normal, quais são os limites da ação eficaz para melhorar a natureza moral. Desse ponto de vista, todo o ensino encerra um destino moral, desde o ensino das ciências cosmológicas, mas especialmente o ensino do próprio homem, pela história e pela sociologia. É assim que a educação moral completa reclama, hoje, um ensino da moral, duas coisas que Durkheim distinguia nitidamente, ainda que a última devesse servir como complemento da primeira. Parece-lhe indispensável que, mesmo na escola primária, o mestre ensine à criança o que são as sociedades em que ela é chamada a viver. Família, corporação, nação, comunidade de civilização, a que tende a incorporar-se a humanidade inteira. Como tais sociedades se formam e se transformam. Que ações elas exercem sobre o indivíduo e que papel ele aí vai desempenhar. Do curso que muitas vezes deu sobre esse ensino da moral na escola primária, não possuímos senão esboços de redação ou planos de aula. Durkheim aí demonstra como é possível traduzir ao alcance das inteligências infantis os resultados do que ele chamava fisiologia do direito e dos costumes. A educação intelectual na escola primária foi objeto de um curso que também ficou completamente redigido, paralelo ao que concerne à educação moral e desenvolvido sobre o mesmo plano. Durkheim não se sentia satisfeito com ele, desejava corrigi-lo. É que o ideal intelectual de nossas democracias é menos definido que seu ideal moral, o que se compreende por ser o estudo científico menos trabalhado e a matéria mais recente. Aqui, ainda, duas partes, com orientação diversa. Uma visa ao fim estabelecido, outra aos meios a empregar. A primeira pede à sociologia que defina o tipo intelectual que a sociedade atual se esforça em realizar. A outra pede à lógica e à psicologia informem que auxílio cada disciplina fornece, que recursos, que forças, que resistências o espírito infantil apresenta ao educador na realização do tipo fixado. Para assinalar um fim preciso à educação intelectual, Durkheim estuda as origens do ensino primário e verifica como esse ensino tomou consciência de sua natureza e de seu fim próprio. Ele se desenvolveu depois do ensino secundário e se definiu, de certo modo, em oposição a este. Foi nas ideias de dois de seus principais iniciadores, Comênios e Pestalozzi, que Durkheim procurou surpreender o ideal em formação. Ambos indagaram como o ensino podia ser, ao mesmo tempo, enciclopédico e elementar. Dar uma ideia do todo, formar um espírito justo e equilibrado, isto é,
capaz de apreender toda a realidade sem desconhecimento de nenhum elemento essencial, mas também dirigir-se a todas as crianças sem exceção, de que o maior número deveria contentar-se com sumárias noções fáceis de assimilar rapidamente. Pela interpretação crítica das tentativas de Comênio e de Pestalozzi, Durkheim estabelece o ideal a realizar. Como para a moralidade, a intelectualidade requerida para o francês contemporâneo exige a combinação no espírito de certo número de aptidões fundamentais, Durkheim as chama de categorias, noções mestras, centros de inteligibilidade, que são os quadros e a aparelhagem do pensamento lógico. Devemos entender pela expressão categorias não somente a noção de causa ou de substância, mas as ideias mais ricas de conteúdo que presidem a nossa interpretação do real, a nossa interpretação atual, nossa ideia do mundo físico, nossa ideia da vida, nossa ideia do homem, por exemplo. Vê-se logo que essas categorias não são inatas no espírito humano. Elas têm uma história, foram estabelecidas pouco a pouco no curso do desenvolvimento da civilização e, em nossa civilização, pela evolução das ciências físicas e morais. Um bom espírito é um espírito cujas ideias mestras, as que regulam o exercício do pensamento, estão em harmonia com as ciências fundamentais, tais como estão atualmente constituídas. Assim armado, esse espírito pode mover-se na pesquisa da verdade, tal qual a concebemos. É preciso ensinar às crianças os elementos das ciências fundamentais. Diremos melhor, das disciplinas fundamentais, para bem marcar que a gramática ou a história, por exemplo, também cooperam, e em alto grau, na formação do intelecto. Como outros tantos grandes pedagogos, Durkheim aceita o que se veio a denominar, de modo bárbaro, a cultura formal. Formar o espírito, não enchê-lo. Não é especialmente pela utilidade de informação que valem os conhecimentos. Nada menos utilitária que esta concepção da instrução, mas o seu formalismo é original e se opõe claramente ao de Montaigne, ao dos humanistas. Com efeito, a transmissão pelo mestre ao aluno de um saber positivo, a assimilação pela criança de uma matéria, parece-lhe ser condição da verdadeira formação intelectual. Compreende-se a razão disso. A análise sociológica do pensamento acarreta consequências pedagógicas. A memória, a atenção, a associação são disposições congênitas na criança. Disposições essas que o exercício desenvolve tão somente no campo da experiência individual, qualquer que seja o assunto ao qual essas faculdades se apliquem. As ideias diretrizes elaboradas pela civilização atual representam, ao contrário, ideias coletivas, que é preciso transmitir à criança, porque não a saberia ela elaborar por si só. Ninguém refaz a ciência por sua experiência própria, porquanto a ciência é social, nunca individual. A ciência se ensina e se aprende. Sem dúvida, ela não se derrama de um espírito em outro, é o próprio vaso, isto é, a inteligência que se trata de modelar pela ciência com a ciência. Assim, ainda que as ideias diretrizes sejam formais, não é possível transmiti-las vazias. Auguste Comte já dizia que não se pode estudar a lógica sem a ciência, o método da ciência sem a sua doutrina, nem tornar-se iniciado no espírito da ciência sem assimilar alguns de seus resultados. Com ele, Durkheim pensa que é preciso aprender coisas, adquirir conhecimentos, sem levar em conta o seu valor próprio, porque estão necessariamente implicados nas formas constitutivas da inteligência. Para perceber tudo quanto Durkheim tira desses princípios, será preciso entrar nas minúcias da segunda parte do curso. Ele aí estuda, sucessivamente, a didática de algumas partes fundamentais do ensino. As matemáticas e as categorias do número e da forma, a física e a noção da realidade,
a geografia e a noção do meio planetário, a história e a noção de duração e evolução histórica. A enumeração é incompleta, embora Durkheim também tenha tratado da educação lógica pelas línguas. Ele nos fornece apenas exemplos. A colaboração de especialistas será necessária para continuar, nas minúcias, todas as consequências didáticas dos princípios fixados. Seja, por exemplo, a noção da educação histórica. A história é o desenvolvimento, no tempo, das sociedades humanas. Mas esse tempo ultrapassa infinitamente as durações que o indivíduo conhece, de que ele tem experiência direta. A história não pode ter sentido para um espírito que não possua certa representação dessa duração histórica. Um bom espírito é notadamente um espírito que a possui. Ora, a criança não pode construir sozinha essa representação de que os elementos não lhe são fornecidos pela sensação nem pela memória individual. É preciso, pois, ajudá-la a construir tal representação. De fato, é essa uma das funções que o ensino da história deve preencher. Mas deve preencher, afirmamos, sem visá-lo expressamente. Observa-se que o mestre raramente percebe o nenhum valor das datas e a necessidade de trabalhar sistematicamente no sentido de dar-lhe significação. Ensina-se à criança. Batalha de Tobiac, 496. Como a criança ligará a essa data sentido preciso, quando a representação de um passado mesmo próximo lhe é tão difícil? É necessário longo trabalho, cujas etapas poderiam ser as seguintes: dar a ideia de um século, emendando uma a outra a duração de 3 ou 4 gerações, a da era cristã, explicando por que o nascimento de Cristo foi escolhido como ponto de partida, entre esse ponto e a época atual, balizando a duração por pontos de referência concretos, biografias de personagens notáveis ou acontecimentos simbólicos. Deve-se construir, assim, uma primeira trama em que se estreitarão pouco a pouco os fios. Depois, fazer sentir que o ponto inicial de nossa era é convencional, que há outras eras, outras histórias que não a nossa, que essas eras flutuam elas próprias numa duração a que a cronologia humana não se aplica mais, que os primeiros começos nos escapam, etc. Poucos dentre nós lembrarão de ter recebido de seus professores de história lições inspiradas em tais princípios. Nós viemos a adquirir as noções referidas pouco a pouco, mas não se pode dizer que, salvo exceções, as tenhamos constituído metodicamente. Um dos resultados essenciais do ensino da história é, pois, mais ou menos obtido, sem ser claramente percebido ou desejado. Ora, a brevidade do ensino primário exige que se caminhe direto ao fim, se essa educação deseja ser eficiente. Pode-se dizer que, até agora, o ensino gramatical e literário é o único que tem tido consciência plena de sua função lógica. Ele é praticado para formar. Os conhecimentos que ele transmite são voluntariamente utilizados na constituição do pensamento. De certo modo, o ensino matemático se atribui função idêntica. Aqui, no entanto, já a função educativa, criadora de conhecimentos, fica muitas vezes perdida de vista. E os conhecimentos são apreciados por si mesmos. Vê-se que a didática de Durkheim se aproxima da de Herbart, com novos aspectos. Colocada no lugar que lhe compete na história das doutrinas pedagógicas, ela parece decidir o conflito do formalismo e das doutrinas que lhe são contrárias, a oposição entre o saber e a cultura. Ela fornece o princípio que permitirá por si só resolver as dificuldades em que se debatem no ensino primário e secundário, comprimidos como se acham entre as aspirações enciclopédicas e o justo sentimento dos perigos que dessas aspirações derivam. Cada uma das disciplinas fundamentais implica uma filosofia latente, isto é, um sistema de noções cardeais que resume os caracteres mais gerais das coisas, tal como nós as concebemos. É essa filosofia, fruto acumulado de gerações,
que se torna preciso transmitir à criança, pois é ela a ossatura da inteligência. Filosofia e elementar não são termos que se excluam. Muito ao contrário, tanto mais elementar, tanto mais filosófico é o ensino. Claro está que aquilo que chamamos aqui de filosófico não pode ser exposto sob forma abstrata. Essa filosofia deve ser sugerida pelo ensino, nunca formulada, mas para esse efeito será necessário que inspire todo o trabalho didático. A educação intelectual elementar ressalta nos dois tipos de ensino comum: o ensino primário para a massa, o ensino secundário para grupos mais reduzidos. É a educação secundária que levanta, na França contemporânea, os problemas mais embaraçosos. Desde há um século, nosso ensino secundário atravessa uma crise cuja solução é ainda incerta. Pode-se falar, sem exagero, de uma questão social do ensino secundário. Quais são exatamente a sua natureza e a sua função? Que causas determinaram a crise, em que consiste ela precisamente, que se pode prever acerca de sua solução? Foi para tratar destas questões que Durkheim realizou um curso acerca da evolução e do papel do ensino secundário na França, curso que professou várias vezes e de que deixou 2 redações. Empreendeu-o a pedido de Hilliard, quando este desejou organizar pela primeira vez o ensino pedagógico para os futuros professores de ensino secundário. Destinado aos candidatos de todas as espécies de agregação, tanto científicas como literárias, tinha por fim, segundo Durkheim, despertar em todos ao mesmo tempo o sentimento da tarefa comum, sentimento indispensável se se quiser que diversas disciplinas concorram ao ensino que, como o espírito que ele forma, deve ter unidade. É verossímil que os futuros professores do ensino secundário sintam um dia, por si mesmos, a necessidade de refletir metodicamente sob a direção do mestre acerca da natureza e da função própria da instituição que vão fazer viver. E, nesse dia, o curso de Durkheim aparecerá como o guia mais seguro para essa reflexão. Seu autor achava insuficientes as pesquisas que havia feito sobre muitos pontos e a documentação que obtivera incompleta. Mas esse curso é um modelo incomparável de que pode dar a aplicação do método sociológico às coisas da educação. É o único exemplo que Durkheim deixou concluído de análise histórica de um sistema de instituições escolares. Para saber o que é o ensino secundário atual na França, Durkheim observa como ele se formou. Os quadros datam da Idade Média, que viu nascer as universidades. É, no seio das universidades, pela introdução progressiva nos colégios do ensino dado na Faculdade das Artes, que o ensino secundário nasceu, diferenciando-se do ensino superior. Assim se explicam suas afinidades, um prepara o outro. O ensino dialético é, na Idade Média, a propedêutica geral, porque a dialética era então o método universal. Ensino formal, cultura geral, dada com auxílio de uma disciplina toda especial, possuía já os caracteres que guardaria em todo o decurso de sua história o ensino secundário. Mas, se os quadros foram constituídos desde a Idade Média, a disciplina educativa se transformou no século XVI. A lógica sucedem às humanidades greco-latinas. Originário da Renascença, o humanismo, na França, foi obra dos jesuítas, especialmente. Eles lhe imprimiram cunho especial. E, se bem que seus rivais, os do Port-Royal e os da universidade, tenham modificado o sistema, foi o humanismo, tal como o compreenderam os jesuítas, que formou o espírito clássico francês. Em nenhuma outra sociedade europeia, a influência do humanismo foi tão exclusiva. O espírito nacional francês, por alguns de seus caracteres dominantes, nele se exprime e, ao mesmo tempo, dele resulta, com qualidades e defeitos. Mas, a partir do século XVIII,
outras tendências se manifestaram. A pedagogia, chamada realista, combate de frente o humanismo. Primeiramente, faz nascer uma doutrina, sem ação imediata sobre as instituições escolares. Depois cria, com as escolas centrais da Convenção, um sistema escolar completamente novo, embora de duração efêmera. E o século XIX se põe na pendência, sem conseguir eliminar a um ou ao outro, nem muito menos poder conciliá-los de modo definitivo. E é nesse conflito que ainda agora estamos. Permitindo compreendê-lo, a história nos preparará para dar-lhe solução. O ensino pedagógico abre largo espaço, em geral, à história crítica das doutrinas da educação. Durkheim reconhece o interesse desse estudo. Por largo tempo, nisso se especializou. Nos 2 cursos sobre educação intelectual, primária e secundária, há uma parte destinada à história das doutrinas. A de Comênios, entre outras, reteve sua atenção. Durkheim deixou planos de lições e notas de curso que formam uma história das principais doutrinas pedagógicas na França desde a Renascença. Redigiu, enfim, integralmente um curso sobre Pestalozzi e Herbart. Resumamos aqui apenas o plano seguido. Primeiro, nitidamente, distingue entre a história das teorias educativas e a história da educação. A confusão é muito frequente. Há aí, porém, 2 coisas tão distintas como a história da filosofia política e a história das instituições políticas. Seria de desejar que nossos educadores reconhecessem melhor a história das instituições escolares e não acreditassem recebê-la feita, como acontece sempre, mediante Rousseau ou Montaigne. Depois, Durkheim trata das doutrinas como se tratasse de fatos, e é a educação do espírito histórico que ele pretende obter por essa investigação. Em geral, esses estudos são abordados de modos muito diversos. Tomem-se, por exemplo, os livros de Gabriel Compayré, Manuais Clássicos da História da Pedagogia. Apesar do nome, não são estudos históricos. Certamente prestam serviços, mas relembram certa história da filosofia, felizmente em desuso. Parece que os grandes pedagogos, Rabelais, Montaigne, Roland, Rousseau, aí surgem como colaboradores do teorista que, atualmente, procura fixar a doutrina pedagógica. Dir-se-ia existir uma verdade pedagógica eterna, válida universalmente, de que ele nos propõe aproximações. Na sua doutrina, procura-se separar o joio do trigo, guardar os preceitos utilizáveis atualmente pelos mestres e rejeitar os paradoxos e os erros. A crítica dogmática toma o lugar da história e o elogio ou a censura o lugar da explicação das ideias. O que fica e o que intelectualmente se aproveita é muito pouco. Não será fácil, não será pela confrontação dialética das teorias do passado, teorias mais ricas de instituições confusas que de verdades cientificamente estabelecidas, que poderemos elaborar doutrinas sólidas ou praticamente fecundas. Acontece comumente que os pedagogos de segunda ordem, ecléticos, moderados e prudentes pela mediocridade, resistem muito melhor a essa crítica do que os espíritos de primeira grandeza. A prudência de Roland opõe-se com vantagem às extravagâncias de Rousseau. Se a pedagogia fosse uma ciência, sua história teria esse caráter estranho, o de que o gênio a teria muitas vezes conduzido ao erro e a mediocridade, a teoria, posto no caminho da verdade. Certamente, Durkheim admite que se possam procurar, pela discussão crítica, os elementos de verdade contidos numa doutrina. No prefácio que escreveu para o livro póstumo de Hamelin, O Sistema de Descartes, deu-nos a fórmula desse processo de interpretação
a um tempo crítico e histórico. E ele mesmo o aplica ao estudo de Pestalozzi e de Herbart. Depois de apreciar o forte e rico pensamento desses grandes iniciadores, longe de lhes desconhecer a fecundidade das ideias, interrogava se ao estudá-los não lhes emprestava alguma de que apenas se encontrassem neles leves esboços. Mas qualquer que fosse o valor dogmático das teorias, Durkheim por elas especialmente procurava a revelação das forças sociais que as tivessem impulsionado ou, ao contrário, modificado. A história da pedagogia não é a história da educação, porque as teorias não exprimem exatamente o que realmente ocorre e não enumeram também exatamente o que de fato se teria realizado. Mas as ideias também são fatos, e quando alcançam repercussão, são fatos sociais. O prodigioso êxito do Emílio teve outras causas que não só o gênio de Jean-Jacques Rousseau. Ele manifesta tendências confusas, mas enérgicas, da sociedade europeia do século XVIII. Há pedagogos conservadores, tais como Juveny ou Roland, que refletem o ideal pedagógico dos jesuítas ou da universidade do século XVIII. É sobretudo por isso que se vêem grandes doutrinas multiplicarem-se nas horas de crise. Há pedagogos revolucionários que traduzem ideais coletivos, suscetíveis de serem observados, mas quase inatingíveis diretamente. Aspirações, ideais em via de formação, rebeliões contra instituições tornadas caducas. Durkheim estuda, por exemplo, desse ponto de vista, as ideias pedagógicas da Renascença, tendo distinguido melhor do que ninguém antes dele as duas correntes que as dirigiam. Uma, a que inspirou a obra de Rabelais, outra, muito diversa, a que animou as teorias de Erasmo. Tal é, em grandes linhas, a obra pedagógica de Durkheim. Esta breve exposição basta para ressaltar a sua extensão e as estreitas relações com o conjunto da obra sociológica do mesmo pensador. Aos educadores, oferece-se aqui uma doutrina original e vigorosa acerca dos principais problemas pedagógicos. Aos sociólogos, o esclarecimento sobre alguns pontos essenciais das concepções que Durkheim expôs a Lures. Relações do indivíduo com a sociedade, relações entre a ciência e a prática, natureza da moral, natureza da inteligência. Paul Falconet,